Pessoal, tudo bem? Marco da Verte Administração. Hoje queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que aflige sempre síndicos, moradores, usuários, que é a famosa redução de custos em condomínio. E para a gente falar em redução de custos, a primeira coisa que a gente precisa entender é como são compostos esses custos, O que compõe o custo de um condomínio? Grosso modo, eu diria para vocês o seguinte: 45% a 55%, às vezes 60% do custo previsto num condomínio se refere à mão de obra. Que mão de obra? Gerente predial, portaria, controle de acesso, equipe de faxina, manutencista. Vamos somar aí em torno de 25%, que a gente chama que são as contas de consumo, energia, água e gás. Lembrando que em condomínios residenciais, alguns não têm a medição individualizada e o consumo de água, especialmente, reflete o consumo dos próprios moradores, porque a concessionária não encaminha uma conta para cada um. Se a gente somar isso à parte de manutenções, elevadores, bombas, jardins, interfones, a gente tem aí mais uns 10%. E por fim, os outros custos que a gente chama, somam aí aproximadamente 10%, administradora, seguro, despesas bancárias, empresa de sindicatura e despesas gerais. Então, entendido isso, o pessoal às vezes fala, poxa, mas o condomínio está caro. Então, mas está caro com base em quê? Aonde que é possível reduzir? O quadro de mão de obra ele está superdimensionado? É possível reduzir algum serviço? Se a gente reduzir algum serviço, os condôminos se sentirão confortáveis ou eles irão reclamar? Como que isso vai ser recebido por todos? Por isso que é importante, quando se reduz custos, analisar bem e chamar uma assembleia, porque às vezes para reduzir você precisa, entre aspas, cortar algum serviço ou algum posto de serviço. Claro, negociação de contrato, observar valores, cotações periódicas para verificar se os custos estão dentro, também são importantes. Agora, uma coisa que eu sempre alerto, jamais deixe de lado a manutenção preventiva do empreendimento visando reduzir custos, porque já é comprovado que a manutenção corretiva é mais cara do que a manutenção preventiva. E isso é uma armadilha que muitas vezes os condomínios caem, cortando contratos de manutenção, imaginando que com isso vão reduzir custos. E, na verdade, a médio e longo prazo, esses custos vão aumentar. Por hoje é só, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa parte de condomínio, me chama que a gente conversa.